Vocês já se perguntaram o que aconteceria se você pegasse uma câmera, duas lapelas e fosse fazer um filme independente sem equipe ou orçamento? Que coincidência, eu me perguntei isso também e foi assim que eu fiz um filme independente, sem equipe nem orçamento, e ele vai estrear agora na Amazon Prime Video. Eu sou Guilherme Machovec, diretor e roteirista de cinema, e esse aqui é o 7 minutos sobre a sétima arte, pois eu venho até vocês contar o processo das dores e delícias que foi fazer essa obra, que começou como uma ideia, um sonho, e hoje, 2 anos depois, tá aí disponível nas plataformas de streaming desse mundão virtual para todo mundo assistir. A verdade é que quem ouve que o filme vai estrear na Prime Video, ou viu o filme no cinema lá em São Paulo, no Museu da Imagem do Som, ou no conceituado Cine Brasília daqui de Brasília, não imagina que o filme veio de um lugar de muita dor e superação. Quando eu vim morar em Brasília em 2023, eu estava vindo de um processo difícil, eu me vi mudando pela quinta vez, no quinto ano seguido, para uma nova cidade, sem trabalho, sem conhecer ninguém, eu me peguei entrando em depressão. Depois de alguns meses sem energia para sair da cama, a minha noiva na época, a Lica, me sugeriu de começar a fazer terapia. Junto com esse processo terapêutico, eu comecei a andar muito aqui por Brasília, porque eu estava sem trabalho, né? E a cidade de Brasília é muito linda, o plano piloto aqui é muito bonito, e aquilo foi me inspirando junto com esse processo terapêutico. Foi aí que nasceu, em julho de 2024, o Memória sobre o Espaço-Tempo, né? Roteiro prontinho para ser feito. Como eu não tinha recurso para fazer um longa-metragem, eu fiz como eu fiz com tantos outros roteiros de longa-metragem que eu tenho, foi pro fundo da gaveta esperar a hora de fazer. Aí, a vida me presenteou com 2 encontros que foram fundamentais, sem os quais nada teria acontecido. O primeiro foi com o Joba. O Joba é um excelente ator e era um amigo antigo lá de São Paulo, que veio morar em Brasília na mesma época mais ou menos que eu. E a gente começou a se encontrar e bater papo sobre arte, sobre cinema, sobre vida. E esses papos foram fundamentais para crescer uma vontade de fazer algo com o Joba. Inclusive eu pensava, falando, nossa, seria tão bom no Memória sobre o Espaço-Tempo se eu um dia fizer, eu gostaria que ele fizesse. E em um desses encontros, o Joba trouxe o ator Fábio Barreto, que é daqui de Brasília, e aí ele me indicou um curso de interpretação para a câmera. Isso me levou ao segundo encontro importante. Foi fazendo o curso da diretora e produtora de elenco Luciana Martuchelli que eu conheci a maioria dos atores que faz parte do filme. E no curso ela fez uma pergunta que me marcou profundamente e que deu um início a essa loucura de execução. O que você faria se tivesse 6 meses de vida? Eu percebi que eu queria ter um filho e que eu queria protagonizar um filme. Ter um filho era um sonho antigo. E protagonizar um filme porque eu trabalho há mais de 20 anos na arte e eu nunca tinha protagonizado nada. Eu dirigi um monte de peça, dezenas, curtas, longa-metragem, e eu nunca protagonizei nada, eu nunca me dei essa chance de me experimentar como ator nesse lugar. Eu só sei que 6 meses depois, a minha agora esposa estava grávida do meu primeiro filho, Mateu, e eu estava gravando Memória sobre o Espaço e o Tempo. A verdade é que a gente nunca sabe quando são os nossos últimos 6 meses de vida. Então, se você consegue responder essa pergunta, é uma obrigação espiritual, moral, você ir atrás do que você quer. Como eu não conhecia equipe aqui em Brasília, eu decidi experimentar fazer o filme sem equipe. A ideia de fazer audiovisual sem equipe não era estranha para mim, porque eu já tinha participado de muitas filmagens com equipe bem reduzida. E eu participei em projetos de audiovisual em todas as áreas, então eu sabia que eu conseguia fazer um trabalho minimamente aceitável em todas as áreas. Mas também a minha vontade era fazer, colocar essa história para fora. Eu não estava pensando se a história ia vender, se eu ia ganhar dinheiro com isso. Era arte mesmo, vontade de expressar, de dar vazão ao que eu estava sentindo. Eu sei que decidir é fácil. Começar é um pouco mais difícil. Então eu procrastinei quanto pude, morrendo de medo de começar essa jornada, até que, para minha sorte, floresceram os ipês amarelos. Deixa eu explicar. Um dos motivos temáticos do filme são os ipês amarelos. Eles florescem só uma vez no ano, durante uns 4 dias, e eles representam o quão efêmera é a vida. Então um dia eu desci do prédio que eu morava e me deparei com um corredor de ipês amarelos. Eu não tive opção, eu tive que ir lá pegar minha câmera e filmar esses ipês amarelos. E foram as primeiras imagens que eu capturei para o filme. Agora, eu já tinha começado, então era só continuar. E como eu não tinha nada, eu tive que pensar no filme como se fosse uma longa trilha, onde você só olha para o próximo passo e foca no próximo passo. E com o dinheirinho que eu ia ganhando nos bares, tocando à noite, eu ia pagando um figurino, um combustível, uma ajuda de custo para alguém que precisasse.
e fui filmando. Fui filmando tudo que precisava ser filmado aqui em Brasília, que era onde eu morava. Os próprios atores e amigos me ajudavam, às vezes, quando eu precisava de um movimento de câmera ou precisava levar um refletor para outro lugar, porque eu estava na frente da câmera também. Até chegar o momento de ir filmar na Chapada dos Veadeiros. Ali eu precisava de ajuda e liguei para minha amiga Ana Flora Drummond, que é atriz do filme e que me ajudou com a produção local. Ela conseguiu as locações, ela conseguiu os figurantes para filmarem lá. Foi nesse momento também que eu consegui contratar o único profissional mesmo que trabalhou no filme, na parte da equipe, que foi um operador de câmera, o Daniel Souza. Porque eu sabia que tinha algumas cenas que eu precisava de um movimento de câmera mais sensível, de alguém com mais experiência, e aí ele entrou nesse barco comigo. Eu falo que eu fiz o filme sozinho, porque na parte criativa fui eu que tomei todas as direções. Mas eu tive muita ajuda para fazer o filme. Talvez o mais lindo do processo, eu vou me emocionar. Talvez o mais lindo do processo foi essa ajuda mesmo, foi tá num lugar novo, né? E ir sendo recebido pelas pessoas e receber ajuda de tanta gente. E ninguém estava preocupado se o filme ia para Prime Video. A ajuda era simplesmente generosa. E o processo com essas pessoas nesse filme me fez retomar a fé nas pessoas e o poder do caminho. De que quando a gente se coloca no caminho para algo que a gente realmente acredita, as coisas meio que vão acontecendo, sabe? Eu sabia muito bem qual era a história e que história que eu queria contar, mas eu não tinha ideia do processo que eu ia viver enquanto eu estava filmando essa história. É engraçado que o filme fala exatamente de um protagonista que tá perdido, que tá buscando algo que nem sabe direito o que é. E foi um ano inteiro filmando todas as cenas do longa. É quase um milagre, sabe? De verdade. Às vezes eu fico besta lembrando dos desafios e de quantas vezes eu quase enlouqueci e ficava me perguntando se eu ia conseguir terminar. Mas assim, de pedrinha em pedrinha, eu fui construindo esse castelinho até ele ficar pronto. O filme não é fácil, não é um filme sessão da tarde. Assim como o protagonista tá perdido e buscando respostas, o público tem que se permitir ficar meio perdido durante o filme e ir encontrando as respostas junto com o protagonista. E é preciso assistir o filme inteiro. É um filme que você só vai ter resposta mais pro final mesmo. Não adianta assistir um pedaço do filme e achar que você vai conseguir entender o que o filme é, porque não vai. O filme ele é um filme bem hermético. Você precisa da história inteira para que ela faça o sentido final. Mas eu prometo que vale a pena. Especialmente se você está vivendo algum luto na sua vida. Que pode ser o fim de um relacionamento, que pode ser uma mudança de carreira, ou só uma mudança de fase de vida. Se você está vivendo algo assim, essa história é para você. O que eu sei é que a jornada importa e eu honrei a deusa da arte com essa jornada e agora existe um produto final que está aí para ser assistido. Nasceu pro mundo, que nem meu filho. Então, eu peço para que você dê uma chance pro filme. Vai lá na Amazon Prime, aluga, assiste, indica. Eu só tenho o boca a boca para passar essa história para frente. Então eu preciso de vocês, eu conto com a ajuda de vocês. E saiba que todos os atores profissionais que participaram desse filme são acionistas do filme, ou seja, eles recebem uma porcentagem de todo o dinheiro que o filme ganhar. Fica atento porque eu e a minha careca nova aqui vamos fazer muitos conteúdos agora para os 7 minutos sobre a sétima arte. Agora corre lá na Prime Video para assistir o filme e depois me conta que eu quero saber, que eu tô curioso para saber o que vocês acharam. Um grande beijo e ação. Então, muito obrigado mesmo a todo mundo. Vocês são o nosso porta-voz. Se vocês gostarem do filme, né? Vocês, por favor, passem para frente.